essa pessoa pega 17 anos e uma pessoa que mata a outra pega menos, como é que você segue com o Estado dessa forma? Como é que você segue crendo na justiça dessa maneira? O senador Girão, que hoje está conosco, foi crítico hoje à ministra dos Direitos Humanos por ter gritado sem anistia em manifestação pública. O senador defendeu presos no dia 8 de janeiro, afirmando que não tinham arma, tinham Bíblia, bandeira do Brasil e batom. Girão questionou se a ministra estaria atuando como militante ou ministra ao se posicionar contra perdão aos manifestantes. Então já iniciamos com o senador Girão. Senador, já lhe pergunto sobre essa frase infeliz, né, da ministra dos Direitos Humanos, que acaba de entrar no cargo há poucas semanas, poucos meses que está no cargo, né, a ministra dos Direitos Humanos, e que está se comportando, não entendeu a liturgia do cargo, na sua opinião, está se comportando ainda como militante, e um caso desse acaba desprestigiando também o seu papel como ministra, né, como membro do governo brasileiro? Olha, Cauti, é o jeito PT de ser, né? Para a gente não é novidade, né? A gente sabe, né? A Fábio já abordou aqui outras vezes, todos os colegas, nós estamos vendo uma inversão completa de valores no Brasil. E o PT é isso. O PT, agora há pouco, mais uma pessoa que foi flagrada com dinheiro na cueca, né, de corrupção, já está firmando contratos dentro do governo. Né? Não tem nem. Foi em setembro, já está lá firmando contratos. É dama do tráfico dentro de ministério. Né? Lembra do Silvio Almeida? Quando eu fui entregar esse bebezinho aqui para ele, que é o símbolo mundial Provida, que está aqui o fígado todo formado, os rins, é o símbolo contra o aborto, e o ministro recusou, fez aquele espetáculo lá de uma coisa de militante. Né? Ele não é ministro apenas, não era, né? Porque pagou até com o que você planta, você colhe. Então, pela dignidade humana que faltou com as mulheres, ele teve que sair do governo, pouco tempo depois. Mas ele não é um ministro, assim como essa ministra dos Direitos Humanos, agora, né, parece um mal ali dentro, depois da saída da Damares, né, alguma coisa surreal que está acontecendo. E essa ministra, como ministro também, eles não eram ministros, e ela não apenas do petista, de quem é a favor de aborto, de quem é contra a anistia, né? O que me parece uma incoerência muito grande, uma contradição, porque essa turma deles que está no poder hoje, que muitos voltaram à cena do crime, eles eram, na época, terroristas, né? Que assaltaram bancos, que fizeram exatamente sequestro de embaixadores, no passado recente do Brasil, né? E receberam anistia, criminosos que receberam anistia. Mas no país, hoje, que perdão de presidente não vale, graça não vale, por um lado, quando é para um lado não vale, quando é para o outro vale, a gente está tendo aí esses militantes que não obedecem à liturgia, que é ministro de todos os brasileiros, que deveriam imaginar, pelo menos, que eles representam ali o Brasil. E o Brasil não é apenas de militante pró-aborto, contra a anistia, muito pelo contrário. 80% dos brasileiros é a favor da vida, desde a concepção, é contra as drogas, né? Diferente dessa turma que está no poder. E o brasileiro hoje, e o vídeo do Nicolas, que está viralizando agora, mais um brilhante vídeo dele, mostrando com a linguagem do povo, né, essa questão necessária que a justiça seja feita com esses prisioneiros políticos do 8 de janeiro, pessoas que foram completamente, estão sendo injustiçadas, né, e não só tem a Débora, nós temos outras Déboras, né, outras pessoas que estão nessa situação e que precisamos que tenhamos uma análise mais racional, deixar a emoção de lado e aplicar a lei, né? E essas pessoas deviam estar na rua há muito tempo, né? Porque não tem o menor cabimento. E a Damares, olha a curiosidade, foi a Damares que estava fazendo um pronunciamento na hora, ontem, lá no Senado Federal. Eu estou aqui em Fortaleza, Cauti e André, separado por vocês dois, apenas
que estão em Porto Alegre, pela BR-116, né, que nos liga nesse momento. E ontem a Damares estava fazendo o pronunciamento e eu pedi uma parte para ela. Né? Ela foi citando todas as anistias que tiveram no Brasil, histórica. Foi um belíssimo pronunciamento da presidente da Comissão de Direitos Humanos e eu pedi uma parte, disse, ó, tá na hora. E gerou um debate muito interessante lá no plenário, tinha outro senador da Paraíba, bem ferrenho, defensor do Lula, e a gente teve que lembrar que o Lula é um condenado em 3 instâncias, né, que passou por mais de 9, acho que foram 9, né, Fábio, juízes, né, e que citado em centenas de delações premiadas, né, e que por um CEP voltou à cena do crime. Pois é, voltou à cena do crime e está lá exatamente onde não deveria estar no caso, né? Mas como o senador justamente lembrou, não tem apenas o caso da Débora Rodrigues, né, da moça da cabeleireira que escreveu "Perdeu Mané" com um batom na estátua da Justiça e foi condenada, ficou 2 anos presa e começou a sua condenação, já tem 2 votos, a 14 anos de prisão. Tem outras pessoas presas e hoje o deputado Nicolas Ferreira viralizou com um vídeo sobre a anistia para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Nesse momento, dando uma olhada aqui, estamos quase em 40 milhões de visualizações. O parlamentar usou o caso, então, da cabeleireira Débora, que escreveu "Perdeu Mané", questionando a desproporcionalidade das penas, argumentando que, abre aspas, quando você trata uma injustiça com um número, ignora que é uma pessoa, fecha aspas. O vídeo termina com a convocação para a manifestação na Avenida Paulista nesse domingo dia 6, em favor da anistia aos presos. Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, anunciou que já reuniu 173 assinaturas para o requerimento de urgência do projeto de anistia, faltando 84 assinaturas para alcançar os 257 deputados necessários. Fabi Barroso. Então, esse vídeo do Nicolas Ferreira, mais um vídeo que viraliza, mais um vídeo que está mobilizando o Brasil inteiro, lembrando o outro vídeo do Pix também, que teve um sucesso estrondoso e obrigou o governo Lula a retirar aquela medida liberticida, né, econômica, do controle total das transações dos brasileiros. Você acha que a pressão pelas redes sociais, pelas mídias liberais e conservadoras, vai conseguir mudar alguma coisa lá no STF ou não? Bom, primeiro eu só quero mostrar ao senador que eu também recebi aqui de uma amiga que mora lá no Pará, tenho o maior carinho, né? Realmente é isso, a gente tem que lutar sempre pela vida, nós somos aqueles que lutamos sempre pela vida, a vida é questão de prioridade, por isso mesmo que o vídeo do Nicolas nos pega tanto, porque primeiro, é a verdade, quando ela vem, ela acaba arrebentando, né, o coração daqueles mais duros e aqueles que insistem a não dar, ao menos olhar, né, para essas pessoas, porque a gente se vê, para quem é uma pessoa comum, acaba se olhando na vida do outro e sabe que injustiça ela é muito dura quando ela é cometida pela justiça. O Brasil já teve vários casos de injustiça. Para quem não sabe, tem um icônico caso dos irmãos Naves. Depois vocês procurem, já da minha geração é um caso antigo, mas é um caso de um dos maiores erros do judiciário no Brasil, e o que aquilo acabou acontecendo? Várias pessoas morreram, a família deles foram destruídas, e desastres sem fim começaram a acontecer ali, se eu não me engano, era em Minas. Então, nesse caso aqui, são muitas pessoas, são muitas vidas, são muitas famílias, e o que o Nicolas fez foi simplesmente colocar no prisma e na ótica de que qualquer argumento que você tenha contrário à anistia, isso não está valendo, porque é como se fosse aquele negócio de vamos pôr a bola no chão de verdade, porque não é justo esses erros, essa insistência do Supremo, infelizmente, está matando pessoas, já houve mortes e está matando. A gente ouviu mães, a gente ouviu desespero de filhos, a gente ouviu gente de verdade e que quando vem nos apontar,
não é minimamente plausível, não tem nada a ver com a nossa legislação. A legislação brasileira não pesa desse jeito. Os erros que foram cometidos, eles podem ser corrigidos e sanados, e sim, pela justiça, mas sem essas invencionices, sem essa mão pesada. Então, o vídeo do Nicolas, sinceramente, eu não acredito que o Supremo vá se sensibilizar. O que vai ser sensibilizado é o que o Girão faz parte, é o Senado, que é o principal instrumento de controle de constitucionalidade do próprio STF. É no Senado que nós temos que ter esperança. É lá que a gente pode ter possíveis heróis dessa história, porque é ali que a pressão devida tem que ser feita. E pouquíssimos senadores têm o teto não de vidro, né? Infelizmente, a gente está vendo isso acontecer na Câmara. Não é plausível que Hugo Mota venha com qualquer outro tipo de conversa a não ser paute. Ele não tem esse direito. Ele pode votar contrário, ele pode se colocar contra, mas palavra de homem não faz curva. E a palavra que ele deu é para todo brasileiro de bem. Então, isso vai pesar, né? Lá no futuro, aquela frase, eu vim do futuro, nós vamos lembrar quem foi covarde nessa hora, porque a gente precisa de um Congresso Nacional corajoso. E nós temos muitos exemplos, graças a Deus, né? A gente tem, assim, múltiplos personagens que dá para apontar. Ora um está fraco, o outro ora ali está forte, e a população também, porque nós estamos cansados, mas a gente não pode tirar o foco. O foco tem que ser corrigido, tem que colocar a bola no chão. O como é assim, gente, porque nós não temos os meios de ação que a esquerda tem. Nós não temos aqueles meios nefastos. Nós não vamos vender nossa alma ao diabo. Nós precisamos continuar de cabeça erguida. E a nossa forma de continuar de cabeça erguida é essa. É pedir e é tentar sensibilizar as pessoas de que nós estamos falando somente a verdade e pleiteando nada além da justiça. Pois é, doutor Marcília, a Fabi explicou exatamente o que se espera, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, né, só para ir além um pouco do aspecto jurídico, a gente viu que, no começo dessa semana, o Supremo retirou como é que chama? O bloqueio nas contas do nosso Rodrigo Constantino. Vimos também um dos presos do 8 de janeiro que recebeu prisão domiciliar. Então, existe algum instrumento legal, além da pressão política, para que essas pessoas consigam obter algum tipo de benefício, de melhoria na sua situação? Também, de novo, temos alguns exemplos positivos. O que o senhor acha que pode acontecer agora com a manifestação no dia 6 e também com as pressões das redes sociais, vídeos, etc.? Eu acho que o caminho realmente tem de ser a política, porque os caminhos jurídicos estão todos fechados, né? Hoje, inclusive, nós vimos que um habeas corpus coletivo foi negado pelo Zanin naquilo que a gente chama de prudência defensiva, que é o seguinte: quando eles não querem avaliar o mérito da questão, eles brecam a possibilidade de que o mérito seja analisado. É mais ou menos como quando você não quer falar com alguém, você pede para a secretária, pede para sua irmã, pede para um amigo, sei lá, não recebeu, fala que eu não tô, diz que eu já saí. É isso que o STF faz com os recursos que chegam a eles. Nesses casos do dia 8, em todos os casos, na verdade, dos inquéritos desde 2019. Eles têm uma jurisprudência defensiva que faz com que eles possam não analisar nenhum caso que eles não queiram. Então, se você... qual é a jurisprudência do STF? Só para vocês entenderem onde a coisa chega. Não cabe habeas corpus de decisão do plenário. E não cabe recurso de decisão monocrática em inquérito. Se tudo é julgado em inquérito de forma monocrática, não cabe recurso. E se habeas corpus não cabe de decisão do plenário, você não consegue recorrer de nada, porque ou a coisa foi julgada pelo plenário ou foi julgada monocraticamente. Se nenhum dos dois casos é possível recorrer, você vai fazer o quê? Então os caminhos jurídicos estão todos fechados. O caminho político é o que sobra. E aí a anistia, sem dúvida, é um dos caminhos políticos, é um caminho desejável, é um caminho... Eu tenho dito que quem entende que a anistia pauta da direita é uma pessoa tola. A anistia é uma pauta do direito, não da direita.
porque não é possível que a gente siga com um Estado democrático de direito se uma pessoa é condenada a 17 anos por pichar uma estátua, no caso 14, outra é condenada a 17 por quebrar uma mesa, por invadir um prédio público, enfim, coisas que a gente já viu na história recente do Brasil acontecer a toda hora. Se essa pessoa pega 17 anos e uma pessoa que mata a outra pega menos, como é que você segue com o Estado dessa forma? Como é que você segue crendo na justiça dessa maneira? Como é que você acredita que isso possa ser estabilizado se isso partiu da Suprema Corte, da última instância, se essa desrazoabilidade, se essa completa falta de proporção parte de quem dá a última palavra, qual vai ser a primeira palavra? Se a última palavra, em geral, é a mais sensata, imagina a palavra do juiz de primeira instância que tende a ser mais emocional e insensato. Então, a gente acaba com o direito, não apenas com a direita, se a anistia não segue adiante. Há outros caminhos, inclusive esse próprio recurso do PL, que foi aceito agora pelo próprio Mota, que faz sempre uma sinalização dúbia para tudo, enfim, esse recurso do PL é um caminho interessante. O próprio artigo 53 permite que um deputado que é denunciado durante o seu mandato, depois de diplomado, que o próprio parlamento possa brecar, suspender o julgamento dele. Se o julgamento do Ramagem for suspenso, isso dá uma travada geral ali no julgamento do golpe, porque a denúncia do Ramagem foi recebida junto com a do Bolsonaro e de todos os demais do Núcleo 1. Imagina só, como é que você vai fatiar o julgamento do Núcleo 1 se o recebimento da denúncia foi em bloco? Então você vai fatiar o negócio para julgar algo que você recebeu em bloco? Não faz nenhum sentido. Isso travaria o julgamento. Aliás, não é à toa que o STF agora já anunciou a antecipação do recebimento da denúncia do Núcleo 2. Eles querem correr com isso antes que o Congresso corra com a tramitação dessa questão desse recurso que foi aceito pelo Mota do PL. Então, há outros caminhos, há diversos caminhos. A própria Constituição permite. Nós temos ainda caminhos institucionais abertos e, aliás, é isso que nos separa de uma ditadura, a possibilidade de caminhos institucionais abertos. Agora, esses caminhos precisam ser ocupados com coragem, não apenas se dar um passo e depois voltar atrás, né? E o Congresso, sem dúvida alguma, senador Girão está aqui e é um representante dessa ala do Congresso, inclusive, que tem coragem de se expor. É preciso que se faça isso com coragem e com coerência e com insistência para que o STF entenda que essa pressão a respeito uma pressão de contenção aos seus desmandos e excessos, não vai ser apenas um fogo de palha, um voo de galinha. Pois é, então já passo a palavra para o senador Girão sobre esse ponto. Senador, esse vídeo do Nicolas Ferreira, mais de 40 milhões, agora estou vendo aqui 42 milhões de visualizações, na sua opinião, pode mudar algo, pode mudar o clima, pode fortalecer essa batalha, o Supremo pode recuar em alguma forma, ou eles vão resistir até o último para, como disse o Barroso, dar o exemplo, né, para que nunca mais ninguém ouse manifestar contra o governo? Olha, me permita discordar um pouco da nossa irmã querida Fábio. Como nós estamos diante, no meu modo de entender, de um estado de exceção, a gente está diante de um tribunal de exceção político. Para mim, os tribunais superiores do Brasil são classicamente políticos. E o que aconteceu com a Débora, você não tem dúvida, que foi por causa da repercussão popular, né? Quando começou ali aquela condenação de 14 anos, junto com o julgamento ali do suposto tentativa daquele de golpe, né? Como a gente já sabe da farsa, da armação que foi, e quem pode analisar, ver que não tem cabimento no par em pé o inquérito daquele, com direito à tortura, com direito a uma série de irregularidades, ali o brasileiro tomou um pouco de consciência, furou a bolha, sabe? Furou a bolha. Poxa, a mulher com batom, que você vai lá e apaga, e você tira aquilo com 10 segundos,
30 segundos com água e sabão, enquanto que nós já tivemos quebradeiras no passado, ali em frente, nos prédios dos três poderes, que não aconteceu nada com ninguém, na própria estátua, que para fazer, Fábio, uma campanha pró-aborto, militantes foram lá e picharam, botaram um bebê ensanguentado e picharam a estátua ali de vermelho, como se fosse o sangue. Não foi batom, foi tinta vermelha, né? Então, a casa da ministra Carmen Lúcia, né, também pichada lá em Belo Horizonte, o apartamento todo. O que é que aconteceu naquilo? Então, essas pessoas, o brasileiro que está um pouco com tanto problema nesse momento, tanto problema, preço subindo de tudo, a injustiça, foi muito feliz a colocação que a gente teve do André, né, o sentimento de injustiça predominante, de impunidade no país, da criminalidade. Aqui no estado do Ceará, nós estamos numa onda de ataques que nem velório eles estão poupando mais as facções criminosas, né? Mata o cara, e aí quando a família vai velar o corpo, essa imagem rodou o Brasil essa semana, quando a família vai velar o corpo ali do seu ente querido, chega a facção, toca fogo no caixão, manda todo mundo sair e deixa lá o caixão pegando fogo, né? Aqui em Trairi, pertinho aqui de Fortaleza, né? E isso está acontecendo porque o PT é incompetente, né? No mínimo, para você não dizer mais, flerta com a criminalidade. E a gente está vendo os valores invertidos, né? O que é que está acontecendo com as estatais da gente agora, contratos, JBS voltando, tudo isso. Então, eu acredito que sensibiliza um tribunal político um vídeo desse como o Lucas. Está de parabéns o deputado, né, por levar esse assunto. A gente tem que furar a bolha, porque aí faz com que alguns ministros... Não, realmente isso aqui não tem cabimento, isso aqui é cegueira. É ódio puro da gente aqui querendo trazer para Cristo essas pessoas. E não existe esse tipo de coisa. Então, eu acredito que o Senado, doutor André, o senhor fala sempre com muita propriedade, é o grande responsável pelo que está acontecendo. Não tenha dúvida. É o Senado Federal. E o Senado, a não ser que aconteça, por isso que eu quero defender, né, esse ato na Paulista que vai ter, né, depois da manhã, domingo, nós temos o dever. Quem é de São Paulo? Né, e esse São Paulo é um país, quase. Você tem ali o interior de São Paulo, eu acho que tem que ter caravana, sabe? Eu peço a você, faço esse apelo, esteja em São Paulo, você que está ali próximo da capital, vá do interior, de estados até ali próximo do interior. Agora, eu defendo também que nas outras cidades do Brasil, nas grandes cidades pelo menos, se tenha mobilização. Aqui em Fortaleza, nós vamos estar fazendo um evento aqui em Fortaleza pela anistia, para acabar com essa injustiça sem precedentes na história do Brasil, né, esse horror que está acontecendo, que tem gente devastada, famílias acabando, gente tentando... pensando em se atentar contra a própria vida no desespero, né? Refugiado em todo lugar. E a gente vai fazer aqui em Fortaleza, né, 16 horas, ali no cruzamento, e eu sei que tem muitos ouvintes aqui, muitos espectadores daqui no Ceará, venham dos municípios do interior, né, ali na Dom Luiz, no cruzamento da Dom Luiz com a Virgílio Távora. Nós vamos estar 16 horas mobilizando, fazendo adesivaço, como a gente fez no evento que teve lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. A gente fez aqui em Fortaleza, debaixo de chuva, né? Foi um sucesso, né? As pessoas participando, e eu acho que a gente não pode sufocar o grito das ruas, porque as grandes mudanças que nós tivemos no país foram através das ruas. Então, dia 6 está aí e estaremos juntos, irmanados, para fazer um grande grito pela anistia. Quem quiser levar impeachment de Lula, leva a faixa. Quem quiser levar fora Lula, leva. Quem quiser levar fora Gonê, impeachment de Gonê, impeachment do Moraes, leva. A rua é livre e a gente tem que manifestar a indignação. Só não deve ir quem está achando que está tudo bem, que nós temos democracia no Brasil, que os nossos filhos e netos estão tranquilos, né? Porque eu acho
que o inverso é isso aí, que eles estão querendo levar o Brasil para uma ditadura e a gente precisa reagir de forma ordeira, pacífica e respeitosa, com muita força nas ruas, no próximo domingo. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.